Oi, pessoal, estamos chegando agora. Vamos ver aqui, pessoal, esperar um pouquinho a turma entrar. Estamos bem no horário. Esperando aqui a Tamires. Adicionar como da moderadora. Oi. Fala, Tami. Tudo bem? Vamos arrumar aqui a câmera aqui, que é para caber a dois é diferente. Aham, verdade. Criar espaço, né? Uhum, Eu acho que já tem gente entrando aí, né? Então, para a gente uhum. não ficar, não posso ficar torto aqui, senão eu tenho que começar a olhar de lado. Você vai dar dor no pescoço do pessoal. É bem legal, acho que o assunto é bacana. Eu estou aqui também com o Whats, se alguém quiser mandar para o Whats. Todos os meus pacientes têm meu Whats e da Tamires também, né, Tami? Nossos pacientes, esse, Isso. eu sempre digo, você não me achou é porque eu estou dentro de um avião e não me deixaram ligar o telefone lá, Ah, né? Então, verdade. a gente não tem outro lugar que esteja que não está sempre à disposição dos pacientes, né? Uhum. E lógico que a gente vem coletando algumas perguntas durante a semana e nós vamos falar de um assunto que é um tema bem interessante. A Tami vai estar com as perguntas em mãos aí, né, Tami, para a gente poder Uhum. responder. Lógico que eu vou fazer uma explanação inicial. A Neide entrou Vidal, está entrando a turma aí, estou bem feliz de ver, tá entrando bastante gente aí na live. Mas é um assunto bem legal, que é o assunto do momento, que são as famosas canetinhas, né? A gente, lógico, profissionalmente chama de novas drogas de tratamento da obesidade, que é o nome da nossa live, mas são as tais canetinhas que estão criando todo esse alvoroço aí em volta da perda de peso, algumas com muita razão e outras meio cheio de mitos aí, vontades de fazer. Eu acho que a gente pode começar, Tami quer começar com as perguntas e a gente vai respondendo junto, nós vamos fazer um bate-bola e falar sobre o assunto que você recebeu aí algumas perguntas e a gente vai andar. Pode começar, Tami, acho que eu vou Isso. começar, né? É. Também agradecendo todo o pessoal, né, que está entrando, que está acompanhando, que a gente tem comentado, que a gente tem explicado sobre essas novas drogas. Isso do pessoal chamar de canetinha parece que dá uma desmerecida, assim, no medicamento. A gente tem que explicar para o paciente que são medicamentos, são muito efetivos, na verdade, mas existe todo um certo cuidado na hora do paciente receber essa orientação, ele precisa ser bem acompanhado. E para começar, né, acho que vale a pena o doutor Caetano comentar sobre da onde veio, como é que começou. A gente já tem estudo muito antigo desses medicamentos, não é uma coisa que, 2 anos atrás, não, tem estudo aí de 20 anos que o pessoal já tem pesquisado, né, sobre essas drogas e acho que é começar entendendo de onde que veio e como que age dentro do organismo esses medicamentos. Curiosamente, a fármaca, a indústria farmacológica, ela começou a estudar os hormônios intestinais graças à cirurgia bariátrica. O que aconteceu já, como você disse, há 20 anos atrás, foi quando começaram os primeiros, falar dos primeiros hormônios, porque a gente notou depois da cirurgia, eu já estou nessa praia de cirurgia já há 30 anos, a gente notou que o paciente melhorava do diabetes e melhorava, por exemplo, da apneia, e melhorava mesmo sem perder muito peso. O primeiro mês já começava a baixar todos os níveis inflamatórios, o paciente melhorava, e as pessoas, a gente na época, como cirurgião, e os próprios clínicos falavam nos trabalhos iniciais, dizendo, não, é a restrição, é o não comer, né? E daí vinha a ideia do sofrimento, que a gente sabe hoje que a cirurgia não tem sofrimento nenhum, mas vinha isso na época, então, alguns cientistas, logicamente, o pessoal de Harvard, principalmente, o David Cummings e mais alguns outros, o Rubino, em 2006, começou com as teorias mostrando as modificações da cirurgia. Então, tudo veio lá de trás. Eu acho que o primeiro trabalho científico que fala realmente
que questiona isso, ele é tão antigo que ele é desde 95. Teve um clínico que em 95 falou que será que é só cirurgia? Mas não deram bola para o que ele escreveu, foi um trabalho mais uma ideia que ele teve do que realmente ciência. E ele já tinha razão naquela época, as observações clínicas mostravam para ele. E ele então falou aquilo ficou esquecido, e só quase 10 anos depois que começaram realmente a dar atenção àquilo que ele observou e começaram a fazer ciência, medir hormônios no sangue. E essas mensurações, esses hormônios, foram logicamente catalogados inúmeros hormônios. Hoje, a cirurgia bariátrica, ela altera basicamente em torno de 80 hormônios no corpo, em várias áreas. É impressionante o que faz. Mas começaram a isolar os principais. E um dos principais que se investiram muito é o GLP-1, que são as primeiras canetas lá atrás, que são os análogos de GLP-1, que é o Saxenda, né, a liraglutida, né, para quem conhecia, e antes dele o Victoza. E daí começaram a evoluir, começaram a entender o efeito desses análogos dentro do corpo e como fazer para reproduzir. E o que aconteceu agora, tirzepatida, que é o Mounjaro, é um bianálogo, agora está vindo um trianálogo. Então, qual é a ideia? A ideia é que as próximas drogas elas venham no futuro de uma maneira mais fácil, quer dizer, via oral, né, para manutenção, porque essa coisa de injetar, lembrar de injetar uma vez por semana, nem todo mundo lembra, causa algum problema ou desconforto, e, logicamente, mais hormônios integrados e mais estímulos endógenos, né? Lá para frente tem mais coisas, podemos falar também do futuro do tratamento da obesidade, que é um assunto que me encanta muito, mas acho que vamos ficar nas canetinhas hoje. Então, quem começou todo esse alvoroço foi a cirurgia bariátrica, né, que chamou a atenção dos clínicos. Isso é legal, que quando eu vou explicar para o paciente da onde que veio, né? Eu sempre gosto de explicar tudo. Olha, o efeito bom, né? O que pode acontecer, o que pode ter de efeito colateral. E eu sempre toco nesse assunto dos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Olha, você lembra quando você fez a cirurgia, você olhava a comida e você tinha, assim, uma certa restrição àquela comida, a comida ela não era tão apetitosa? Você percebe que você perdeu isso ao longo do tempo? O medicamento é isso. É como se fosse uma recalchutagem da cirurgia bariátrica, tendo um efeito bom ali para esses pacientes que fizeram a cirurgia e por algum motivo, né, acabaram ganhando peso a longo prazo. E isso já vem de uma pergunta que a gente teve, que é a seguinte: se esses medicamentos eles são tão bons, será que a cirurgia bariátrica vai acabar? Eu acho que vai demorar muito para a cirurgia bariátrica acabar, porque o que eu acabei de falar para você, hoje esses medicamentos, eles imitam 2 ou 3 hormônios, talvez até venha mais um com 4. Mas a cirurgia, e outra coisa, você tem que lembrar de usar, você tem que, ele é dose dependente, quer dizer, a mesma resistência que o corpo com os anos foi criando à parte hormonal da cirurgia, também vai começar a criar com o passar dos anos com esses hormônios que deve criar. E o mais importante saber, sim, a cirurgia ainda não é uma canetinha, é um canetão que você está lá dentro que faz mudar inúmeros hormônios no corpo. Então, ainda não. Eu acho que, num futuro não muito próximo, existe uma tendência com novas terapias, porque as terapias novas agora estão mexendo na parte genética da obesidade. Estão fazendo, já estão estudando em humanos, mas é uma fase inicial. Eu acho que esse tipo de terapia deve levar aí uns 10 anos para ser confirmada realmente como uma terapia boa, porque ela vai mexer no DNA da pessoa. Então tem que tomar muito cuidado quando você fala em terapia gênica. Mas deverá ser um futuro, não muito próximo, mas deverá ser um futuro. Os mais jovens que estão vendo a gente aqui vão, logicamente, lembrar dessa live aqui que eu falei que a cirurgia um dia vai sim ser lembrada como um tratamento que existiu. No momento, esses medicamentos, principalmente a semaglutida, que é o Wegovy, né? E a tirzepatida, que é o Mounjaro, eles são grandes aliados da cirurgia. Então, nós não estamos falando que vai competir com a cirurgia. Absolutamente, ele vai ajudar a cirurgia. Por exemplo, vou dar 2 exemplos simples. Por exemplo, um paciente que pesa 190 quilos e faz a cirurgia bariátrica. Esse paciente, provavelmente, por mais que a cirurgia funcione, em muitos casos, a gente vê que esse paciente ele tem 1,70 m de altura. O peso ideal dessa pessoa seria em torno de 75, 80 quilos, né, Tânia? Mas esse paciente ele vai chegar a 110.
Ah, não funcionou a cirurgia? Claro que funcionou. Qual é o tratamento que baixa de 180 para 120, perdendo 60 quilos? As canetas, os medicamentos, eles não fazem isso. Então a cirurgia funcionou muito. Como que eu faço para fazer com que o peso baixe mais? Então existe hoje terapia adjunta, que a gente chama. Que é o quê? O paciente está vindo na curva de peso e ele chega num platô de perder peso, mas perder mais para ele é fundamental. E aí a gente pode falar de várias coisas, por exemplo, mobilidade. Tem uma pessoa um pouco acima dos 50, 55 anos, já com problemas de quadril e joelho, que perder mais 20 quilos para ela faz todo sentido. Ninguém está falando de estética aqui, gente, nós estamos falando de necessidade de saúde. E, logicamente, essa pessoa, sim, a ideia da terapia adjunta. Ou vamos falar de outra coisa, pacientes que vêm com diabetes e hipertensão, que fazem a cirurgia, mas a diabetes, hipertensão, apneia do sono melhoraram, mas melhorariam um pouco mais se tivesse uma droga que pudesse ajudar. Então, esses medicamentos, eles não têm só efeito sobre o peso. Eles têm efeitos na resistência à insulina, diabetes tipo 2, colesterol e triglicerídeos, e agora estudos novos mostrando a apneia do sono. E outra doença que ninguém fala e fala-se pouco é a tal da esteatose hepática, que é um grande número de obesos, não estou falando de grande obeso, gente, estou falando de gente com uma obesidade moderada, 35 de pode ser hemicrania, até né? leve, pode ser até leve, porque a obesidade, ela é uma doença inflamatória que cada um responde do jeito que o seu corpo aguenta. É uma pancadaria de coisas que acontecem lá dentro. E é um processo inflamatório. Então, às vezes, você vê um jovem muito obeso, que ele não está tão inflamado quanto uma pessoa de 40 anos, que não é tão obesa, que precisa perder 20, 25 quilos, e está muito doente, com diabetes, hipertensão, está com apneia do sono. Então, os efeitos desse medicamento eles têm que ser medidos em conjunto para esses pacientes. Então, você pega um paciente que não era muito obeso, fez a cirurgia, melhorou, pode melhorar mais um pouco? Vamos fazer uma terapia adjuvante? Vamos. E a terapia adjuvante não é só com esses medicamentos. Tem um rol de medicamentos hoje que os endocrinologistas, nós vamos ainda talvez fazer ainda uma live, vamos trazer o Gustavo, né, também, que é o nosso Isso. endócrino da clínica, para falar exatamente dessa parte de terapia adjuvante. Quando esses medicamentos podem ser usados junto com a cirurgia bariátrica. É. E o doutor Caetano já respondeu mais uma pergunta, que era sobre a questão de perda de peso mesmo. Ah, mas esse medicamento é apenas para perder peso? E não, né? Olha a quantidade de benefício, a quantidade de indicação que tem. E a gente tem falado mesmo da questão do cuidado com o fígado, paciente compulsivo, paciente que tem, às vezes, uma questão mais psicológica, talvez relacionada ao medicamento. Tem muito paciente melhorando do food noise, que a gente chama, que é aquele ruído alimentar, que é aquilo, né, de eu vou acordar, o que eu vou comer, o que eu vou almoçar, o que eu vou jantar, o que será que tem na geladeira. Quando o paciente está usando o medicamento, baixa isso. Então a gente consegue, a gente mirou em uma coisa e acabou acertando em várias outras coisas, né? E esse medicamento, ele tem exatamente isso, ele tem um efeito no cérebro também, que a gente chama de sistema límbico, que é na área da resposta do prazer. Então, o que acontece é o seguinte, é muito interessante porque esse medicamento agora, esses medicamentos que é a tirzepatida, ele está sendo estudado em pacientes com adição. Droga, adição, adição a álcool e outras adições que podem acontecer, estão usando também e tem ajudado, porque é muito interessante, os pacientes, mesmo os psiquiatras hoje, estão usando como terapia adjuntiva, terapia adjunta, né, para o tratamento de compulsões, tratamento de adições, porque ela está mostrando um efeito muito bom. Muitos pacientes falam isso, né, Tamires, quando eles falam em consulta, nossa, doutor, eu perdi a vontade, perdi aquela coisa Eu tô assim, com uma parece paz mental, assim, que eu consigo resolver outras coisas sem ficar pensando em comida. Exatamente, exatamente. E é muito legal isso, porque isso traz um benefício gigantesco e traz uma facilidade também para nós, porque às vezes para nós que tratamos obesidade, a gente quer explicar para o paciente o que está acontecendo dentro dele, porque o paciente muitas vezes chega com aquela ideia da culpa, né? Ai, minha culpa, eu sou culpado, porque eu não me cuido. E na verdade a gente sabe que é muito mais complicado que isso, né? É um processo inflamatório que envolve não só a inflamação do corpo, como a inflamação do cérebro também, que faz parte do corpo, mas as pessoas não entendem que faz isso. E esses medicamentos ajudam a diminuir essa inflamação. Quer dizer, aquela coisa da água turva, que a pessoa está perdida, esperar um pouquinho, o pó abaixo, você consegue enxergar mais adiante. É exatamente isso que elas fazem. Isso. E outra dúvida que a gente já comentou um pouco sobre é: ah, mas eu vou ter que usar esse medicamento para o resto da vida?
o que eu tento explicar para o paciente é que não necessariamente esse medicamento, mas a gente tem que insistir que a obesidade é uma doença crônica. Não existe o melhor tratamento que vai resolver a vida dele para sempre. Talvez ele precise fazer cirurgia, talvez com a cirurgia ele não consiga ter esse peso mínimo, talvez precise de um medicamento. Então, algum tipo de tratamento ele vai precisar fazer, não necessariamente o tratamento medicamentoso, mas ele precisa cuidar dessa doença que é crônica, que vai estar ali acompanhando ele durante um longo tempo da vida, né? Para a vida toda. Exatamente. Até vir a terapia gênica, né? Que daí muda a genética. Mas até lá, e você tem toda a razão, e você falou mais uma indicação que é bom falar para as pessoas, por exemplo, pacientes que chegam na clínica aí com 200 quilos, né? A gente quer que perca um pouco de peso, porque quando a gente faz a cirurgia, dentro do abdômen, o maior órgão que a gente enxerga lá, que está muito inchado, é o fígado. E quando você faz uma dieta antes da cirurgia, o seu paciente sai de 210 para 180, fala, mas 180 é muito grande. Mas o fígado é o primeiro que murcha, a cirurgia fica muito tranquila para o cirurgião fazer. Então é outra indicação desse medicamento para que a gente possa fazer no pré-operatório e preparar o paciente. Pacientes preparados no pré-operatório, que são mais disciplinados, tendem a ter um resultado melhor no pós-operatório. Isso é trabalhos publicados que falam isso, que é bem interessante. Né? E a outra coisa com relação ao resto da vida, sim, a obesidade ainda é uma doença crônica, ainda não tem cura, enquanto não vier uma terapia genética não vai mudar, mas algumas boas notícias para quem está ouvindo aqui, existem inúmeros novos medicamentos vindo, medicamentos mais sofisticados desses, e que a gente tem, logicamente, um pouco de cuidado, mas tem muito estudo por trás deles. E uma coisa que você falou também que é importante, assim, pessoal, nada de fazer sozinho em casa. Todo mundo está apavorado com medo de pancreatite, medo de complicação. Né? A grande maioria complica de forma grave quem não faz acompanhamento adequado. Se você faz acompanhamento com o teu médico, tem um contato com ele, como aqui na clínica tem contato com a Tamires, todo mundo tem o WhatsApp dela, todo mundo tem meu WhatsApp. Se você tem contato direto com o médico, não complica de forma... Mesmo que tenha complicação, eu vou dizer, mas você nunca viu? Já vi. Um paciente, ele me ligou, doutor, eu estou tendo uma dor abdominal. Eu falei, olha, pode ser uma pancreatite. Vamos parar agora e vamos para o hospital para medir as enzimas. Mediu as enzimas. Estava alterada. Como nós pegamos no comecinho, ele ficou só 24 horas em observação, no dia seguinte foi para casa. Então, assim, fazer o acompanhamento, ter uma orientação médica, ter quem cuide de você, várias coisas vão ser muito melhores. Nós estamos falando de complicação, nós vamos falar de outras coisas aqui, como, por exemplo, os efeitos de sarcopenia, de tudo mais, sobre o paciente, né, Tamires? Por exemplo, a Tami pode falar para vocês sobre sarcopenia, para quem não entende o que é, o médico falando difícil, né? Sarcopenia é perda de massa muscular. Né, Tami? Você quer dar uma pincelada e eu também gosto de falar desse assunto. Vai lá. E o que a gente percebe nesses pacientes, e a gente sabe que tem paciente chegando e tá comprando, né, de formas ilícitas, tem aquela vizinha, aquele povo da academia que tá trazendo, que tá comprando fora, e primeiro que não dá para ter certeza do que esse paciente está aplicando. Não dá para a gente ter certeza que aquela molécula que o paciente está aplicando é de fato a semaglutida ou a tirzepatida. Então, se acontece alguma complicação, o paciente tem alguma dor, alguma coisa, e ele precisa ir para o hospital, ele precisa avisar, né, qual medicamento ele está usando. Às vezes ele não sabe. Então, existe risco associado em todo medicamento, mas é claro que o risco é muito maior quando você não sabe que tipo de medicamento você está usando. E o paciente chega comentando, eu gostaria de usar, eu vi o preço, né, na farmácia, eu sei que o pessoal consegue comprar para mim muito mais barato, o que você acha? Não tem como a gente indicar. No Brasil, não é liberado o medicamento, né, os medicamentos do Paraguai, existem vários nomes deles já, a Anvisa não liberou, então a gente não pode orientar, a gente não pode prescrever esse tipo de medicamento.
A gente não tem certeza de como esse medicamento é transportado. Existe ali uma recomendação que o medicamento precisa ficar na geladeira, na temperatura de 2 a 8 graus. O pessoal está fazendo o contrabando, colocando, né, no calçado, colocando na roupa. Então, não tem como a gente ter segurança de um medicamento que a gente não sabe de onde está vindo. Então, isso é importante, que também era uma questão que o pessoal comentou, das canetinhas que vêm do Paraguai, se eu posso comprar, se é seguro. Não, vamos fazer um acompanhamento bem feito, vamos fazer da forma correta, porque todo medicamento a gente vai ler bula, existe algum risco, mas quando a gente está cuidando, é claro que o risco é muito menor. E um dos riscos de usar medicamentos sem acompanhamento é a sarcopenia. O que que é? A sarcopenia é, resumindo, perda de massa muscular, e uma massa muscular, às vezes o paciente não perde massa muscular, mas é uma massa muscular que não é funcional. Então, ele tem lá, ele faz um exame, ele faz uma bioimpedância e existe uma quantidade ok de musculatura, só que ele não consegue subir uma escada, ele não consegue levantar uma caixa, existe uma diminuição da capacidade funcional desse paciente. E por que acontece? Porque possivelmente ele está fazendo uma dieta muito restrita, sem orientação, sem consumir o que deveria de proteína durante o dia. A gente precisa cuidar do consumo de proteína desse paciente. E sem atividade física, somar esses fatores aqui vai prejudicar a massa muscular dele. E o que acontece quando a gente perde muita massa muscular? Nosso metabolismo ele está diretamente relacionado com a nossa massa muscular. Se eu perco massa muscular, meu metabolismo diminui. E por que que o pessoal acaba ganhando peso a longo prazo? Também existe uma série de motivos, mas um deles é esse. Perdeu muita massa muscular, o metabolismo vai ficar muito lento e no futuro é muito mais fácil recuperar o peso, porque se o metabolismo está lento, o corpo está tentando armazenar calorias, ele está poupando o gasto de energia. No futuro, a partir do momento que esse medicamento sair, esse paciente tem uma chance muito maior de ganhar peso. A gente vê, tem muitas notícias, né, na internet, perdeu peso e depois ganhou o dobro. E pode acontecer. Principalmente quando o paciente não se cuida, não segue orientação, não precisa consumir o que deveria de proteína, quando ele faz as coisas meio por conta, né? Por isso que a gente sempre É. tenta cuidar muito bem desse paciente. E o que é pior, quando volta a engordar, não volta o músculo. Vem só a Exatamente. gordura, então volta a engordar, engordar. Uma das coisas que eu falo sempre para os pacientes, eu falo sempre assim, quando a gente faz uma terapia de perda de peso aguda, seja por cirurgia, seja por esses medicamentos que eles fazem, o mecanismo de perda é muito similar, né? É uma perda aguda de peso. Você tem que fazer o que eu também falou, que é de reposição proteica adequada, reposição muitas vezes de outros suplementos, né? Para gerar sustentabilidade até de capacidade física, e esqueça a conversa que te falaram, sobe na esteira e fecha a boca. Eu não quero esteira na tua vida. Se você está perdendo massa muscular, você tem que ir para academia, fazer musculação, carga, colocar carga no músculo. Você precisa mandar uma mensagem para o cérebro para dizer assim, olha, eu estou aqui fazendo uma dieta restrita, vá buscar Mas energia da o minha. músculo é necessário, né? Não vamos perder. Você manda para o cérebro, vá buscar energia, porque quem precisa de mais energia no corpo da gente é o cérebro. Vá buscar energia lá na gordura, porque o músculo eu estou usando. E essa mensagem que você dá quando você faz musculação, e quanto mais de mais resistência, melhor, é importantíssima. Deixa eu falar em musculação, que é bem importante também para vocês saberem. Isso é um cuidado que tem que ter. Como nós falamos, você perde massa muscular, mas você não perde só no braço. Você perde em áreas fundamentais, como, por exemplo, quadril e coluna, sustentação da coluna. Então, se você vai começar a fazer um tratamento com esses medicamentos, é muito importante ter um profissional que entende dessa musculatura e que vai te orientar desde o começo como fazer essa musculatura, porque às vezes são músculos que a gente não está habituado a trabalhar muito, principalmente que é mais sedentário, trabalhando sempre sentado, não está acostumado com esse tipo de atividade. Aí vai para a academia, começa a fazer lá a musculação, machuca na primeira semana, estragou todo o projeto. Lá na clínica, o que a gente faz? Todos os pacientes, não importa se é tratamento clínico ou cirúrgico, passam pela nossa fisioterapeuta Rafaela. A Rafa faz uma avaliação, fotografa a coluna, vê se está torta, vê a postura, porque geralmente quem tem excesso de peso meio que joga um pouco para frente, né? Para compensar a lordose da coluna.
Então, começa a compensar a postura e isso, quando começa a emagrecer, isso vai piorando, vai encolhendo mais. Então, o que a gente faz? Faz um programa especial, como se fosse... Imagine você um atleta que machucou aí, Neymar, machucou o tornozelo lá, tem que ficar parado, tem que recuperar devagar. Se ele quiser jogar bola no dia seguinte, aí lascou. Então, fazer um acompanhamento com a fisioterapeuta, fazer esse preparo para que você possa reingressar à atividade física mais intensa, é extremamente importante. E lá a gente tem um cuidado imenso disso, né, Tami? Tem cuidado. Com relação ao Paraguai, você falou o seguinte: deixa eu falar uma coisa que eu gosto de falar. Não é o país. Se você morar no Paraguai e comprar lá num órgão oficial, numa farmácia, ou um médico prescrever, tá tudo certo, provavelmente vai funcionar. O problema principal que eu vejo é que chega aqui, a gente não sabe a origem. Então, a primeira coisa que ela está falando. Segunda coisa que ela falou, que eu achei importante também, é transporte, gente. Esses medicamentos, todo mundo sabe, se comprou, você tem que pôr na geladeirinha lá junto com as verduras embaixo para não congelar. Isso é extremamente importante. Imagine que alguém vai trazer num caminhão desses de refrigerado do Paraguai, ou seja de onde for que trazem da polícia. Não vai. Então, isso é um problema. E cuidado, gente, cuidado, porque fazer tudo, qualquer tratamento sozinho, mas principalmente esses que são medicamentos novos, sem dar o acompanhamento adequado, realmente não é legal. E é o que a Tami falou da sarcopenia, porque junto com essa perda, né, Tami, de musculatura, tudo, o que mais que vem? Ó, ó que a Queda de mulherada gosta. cabelo. O cabelo. Eita, que a gente vê a turma chegar sem cabelo lá na clínica. Não, e é interessante que a mulher ela volta para a clínica quando? Queda de cabelo, quando tá tipo, com anemia, que é tudo misturado, né? E o que É. acontece? O paciente tá. Eu sempre falo para o paciente, tudo que cresce da nossa massa muscular, o cabelo, né, a unha, tudo isso vem da proteína. A proteína é um nutriente construtor, é o tijolinho. Se você não estiver consumindo proteína, você vai comprar a vitamina mais cara que tem na farmácia e não vai adiantar, porque você precisa da base da proteína. A gente ajustando proteína, não vou dizer que não vai cair nada de cabelo, pode ser uma consequência da perda de peso, não é uma consequência direta do medicamento, mas pode fazer parte do processo de perda de peso. Mas quando a gente consegue adequar essa proteína, a gente ajusta as vitaminas que estão faltando, por isso que também todo paciente ele é acompanhado, ele faz exame de sangue com frequência para a gente ver como é que está acontecendo, o que, que tem, o que, que não tem. Bioimpedância. Exatamente, a gente cuida, essa que é a realidade, né? A gente cuida, a gente consegue aparar todas as arestas ali para não ter desculpa, a gente consegue fazer um trabalho bem feito. E quando o paciente adequa esse consumo de proteína, coloca as vitaminas ali, a queda de cabelo ela vai ser muito menor comparada com quem não tem cuidado nenhum. E essa queda de cabelo, ela é transitória. Ela acontece, com o tempo ela vai parar, porque o metabolismo vai ali se organizando de novo e depois o cabelo tende a crescer de novo. Porém, se não tiver esse consumo de proteína, não cresce, não vai ter cabelo. Esse cabelo ele pode até nascer os fiozinhos, fica às vezes esses fiozinhos todos rebeldes, mas não tem força para crescer em comprimento. A gente precisa cuidar, de novo, de tudo. Da suplementação de proteína. Ai, não consegui consumir proteína, o volume adequado via alimento. A gente tem suplemento de proteína vegetal, a gente tem alternativa, não temos desculpa, na verdade. A gente consegue dar solução para tudo. E assim a gente consegue diminuir isso que pode ser um dos efeitos colaterais da perda de peso, que pode ser pelo uso de medicamento ou até pela cirurgia bariátrica. A gente sabe que a cirurgia bariátrica também pode acontecer essa questão de queda de cabelo. Além disso, reposição de micronutrientes, né? Uhum. Zinco, Isso. Uhum. vitamina B. Aí tem uma lista grande de vitaminas que Biotina. Aham. também faz as receitas mágicas dela. As meninas, nossas pacientes, aí elas ficam felizes com as receitas mágicas aí da Tamires, que melhora o cabelo, melhora a disposição, Uhum. e são reflexos da perda de peso aguda, que é uma experiência que a gente tem de muitos anos. Agora a gente trata também com esses medicamentos. Uhum. Logicamente, a minha clínica sempre focou na obesidade, porque eu sou Uhum. endoscopista, há muitos anos fiz balão intragástrico, Uhum. muitos anos, ainda agora faço menos por causa dos remédios, mas muitos anos a cirurgia bariátrica, e a gente, logicamente, a gente já usa os medicamentos já há alguns anos, né, Tamires? Uhum. Antes de virar moda, a gente já Isso usava, é. né? Aham.
Eu sempre fui muito a favor de usar ferramentas para ajudar o paciente. Tanto que Uhum, nós temos na clínica um psiquiatra também, que é o doutor Edivino, e era o doutor Hélio uhum, Tonelli. A ideia nossa sempre foi, eu sempre tive esse conceito, e hoje você está bem estabelecido, mas eu muito cedo comecei a tratar a obesidade e entendi que a obesidade era um quebra-cabeça, não era um tratamento só. Eu entendi que eh, não adiantava você pegar só um tratamento e encaixar para aquele paciente. Não, são peças de um quebra-cabeça para você poder encontrar um resultado final. E eu acho que a gente, com essa experiência, consegue hoje olhar para os nossos pacientes que chegam pedindo ajuda da uhum, mesma forma. E o mais legal que eu estou vendo hoje, esses novos medicamentos, é assim, eles podem ser uma porta de entrada para aquele paciente que ainda está muito reticente à cirurgia. Então, por exemplo, o paciente chegou lá, é um caso recente na clínica, chegou um jovem, um rapaz jovem lá, doutor, eu quero que o senhor me convença a fazer a cirurgia. Eu falei, se eu tiver que te convencer a fazer a cirurgia, melhor você não fazer a cirurgia. Quem tem que convencer você a fazer a cirurgia é você. Eu uhum, posso te mostrar alternativas e uhum, você vai me dizer com qual que a gente vai começar para que uhum, você se sinta seguro aqui na clínica. uhum, A clínica a gente sempre diz que tem que ser o porto seguro dos nossos pacientes, onde eles vão encontrar os recursos que eles acham necessários e que a gente pode oferecer para eles de maneira logicamente séria e com bastante base científica. uhum, O uhum. que a gente, esse rapaz, nós combinamos? Ele realmente ele falou, eu sei que eu precisava fazer cirurgia, mas eu não tenho coragem, tenho medo. Ele listou logicamente várias coisas, motivos por que não fazer. Eu falei, olha, uma coisa eu sei de tudo que você me contou, que do jeito que você está hoje você não pode ficar. Ele falou, doutor, tem razão, ele tinha uma apneia grave, problemas já de pressão alta, diabetes. Então, o que nós fizemos? Ele era um rapaz que tinha indicação de cirurgia bariátrica, era um pouco mais pesado. Começamos o medicamento para ele, colocamos ele no nosso programa da clínica, já perdeu 30 quilos, ele ainda precisaria fazer a cirurgia, mas ele está mais motivado, está começando agora a gostar de academia, está começando agora a parou de fumar, fora atividade física, a apneia do sono dele foi embora, então ele falou que a disposição melhora, não acorda cansado. Então nós estamos seguindo ele. O que pode acontecer no futuro desse rapaz? A gente pode ter um resultado surpreendente, ele perder muito peso e voltar a um peso normal, pode acontecer, né? Mas a gente sabe que novas drogas estão vindo e que a gente pode cuidar dele cronicamente, desde que, logicamente, ele se disponha a vir, até ou ele fala, doutor, quero parar de tomar um remédio, sei que eu vou voltar a engordar, ou vamos esperar voltar a engordar, voltei a engordar, quero operar. Então, essa convencimento que lá do começo da conversa tem que vir naturalmente dele. Né? A minha parte de dizer que a cirurgia é segura, que a gente tem bons resultados, que ela não é. Acho que a frase que eu mais escuto no consultório dos pacientes nossos operados é: se eu soubesse, eu teria feito antes. Se eu soubesse, porque cria-se logicamente um mito em volta da cirurgia e que não é. Mas com os medicamentos hoje, a gente tem mais uma ferramenta para poder oferecer para os pacientes E é, esse nesse tratamento. caso também, por exemplo, a gente consegue deixar o paciente muito bem cuidado de fato, porque se ele está acompanhando, é o exame de sangue que a gente pega, alguma coisa ali que está faltando, é um colesterol que estava alterado e que a gente já resolve. Então, de qualquer forma, ele já está mais saudável. Ainda não está no momento, ainda não decidiu, né? Não internalizou a ideia da cirurgia, mas de qualquer forma ele já está muito mais saudável. Outra coisa boa que é bom a gente falar, para quem meio que se aventura sozinho, a pessoa quer se aventurar, então ela fala assim: ah, eu não vou começar com essa dose baixa, já que eu vou gastar dinheiro, eu vou começar com a dose alta. E essa é uma das causas dos efeitos colaterais graves, entre eles a pancreatite, voltando ao assunto lá atrás. Porque eu vejo que às vezes o paciente chega no consultório, no consultório contando sobre os tratamentos. Ah, eu usei aquele medicamento, nossa, me fez muito mal. E eu larguei, não adiantou, não funcionou. Aí quando eu converso com o paciente, ele começa a me contar
cuidou, o que ele fez, e na verdade ele começou com a dose mais alta porque ele queria economizar, porque ele achou que ele era muito Emagrecer grande mais. ou emagrecer mais, ou aquela dose que ele queria era muito pouquinha para o que ele achava que precisava. Quando, na verdade, hoje a gente vê que a dose ela não tem nada a ver com o peso do paciente. Alguns pacientes mais pesados respondem super bem com a dose inicial, e alguns pacientes mais leves precisam fazer uma dose maior para poder começar a ter efeito. E isso é outra coisa importante chamar atenção. Ah, eu usei 2 semanas, não funcionou, não vou usar mais. Uhum. Gente, não é assim que funciona. Tem que usar no mínimo, no mínimo, 2 a 3 meses Uhum. para a gente chegar em alguma dose, Uhum. testar, aumentar as doses, ver o que está errado. Às vezes, o medicamento trata, mas falta um pouco da compulsão alimentar, então o psiquiatra vai ajudar. Às vezes, a pessoa tem algum hábito alimentar que acha que veja, comida saudável em grande quantidade também não engorda, né, Tami? Aham. Então eu falo sempre, olha, senta com a Tami lá, faz um mapa alimentar. Quer contar um pouquinho aí, Tami, como é que é essa consulta aí com os Isso, pacientes? isso. E quando os pacientes vêm, né, seja pela cirurgia bariátrica, seja apenas o acompanhamento nutricional, eu preciso primeiro entender como é a vida dele. Como é a alimentação, ele acorda, o que que ele come, se ele fica muito tempo sem comer, se ele está comendo em casa, se ele vai comer em restaurante, porque a partir do que ele me conta, a gente vai descobrir o que está errado, o que está certo, onde a gente pode ajustar, o que precisamos manter. E tem muito paciente que, apesar de existir muita informação, acaba se perdendo naquilo assim. Ah, mas é sem glúten, sem lactose, então tá liberado, vou comer o quanto eu quiser. Mas não necessariamente sem glúten, ou sem lactose, ou sem açúcar, ele tá com uma caloria, numa quantidade de caloria adequada. Então, a gente tem informação, a gente consegue buscar muita coisa nessa conversa mesmo com o paciente. Minha consulta é muito dinâmica, na verdade. Às vezes a gente está num assunto que dá aquele clique, olha, talvez seja isso, você tá com fome nesse horário, mas não é culpa desse horário, você tá com fome aqui porque faltou aquela proteína de manhã. Vai que é esse dia que você está saindo correndo de casa e não comeu, e daí olha o que está acontecendo no final do dia. Então, a gente acaba descobrindo muita coisa nessa nossa conversa ali. E é preciso, é necessário, porque a alimentação a gente vai se alimentar para o resto da vida. Então a gente precisa corrigir, a gente precisa deixar da forma mais fácil para o paciente, ele precisa entender também aonde está o erro, o que, que a gente vai ajustar, o porquê dessa orientação. Porque, por exemplo, nesse café da manhã eu tirei a fruta do café da manhã, porque depois que o paciente está usando o medicamento, ele acaba restringindo o que está comendo. Ele tem uma saciedade muito importante. Às vezes a gente prescreve lá uma dieta de a 1.200 calorias, talvez ele não consiga bater tudo isso porque ele está consumindo, ele tem essa saciedade que o medicamento promove. E dentro disso eu preciso colocar calorias que são calorias importantes. Não adianta eu gastar caloria com um alimento que tem um volume muito grande, sendo que eu preciso que ele come alguma coisa que seja menor, mas uma quantidade de caloria, uma quantidade de nutriente, para garantir aquela primeira refeição. Então, a gente precisa de acompanhamento, a gente precisa sentar com o paciente e semana a semana ver o que está acontecendo, porque tem paciente que usa uma dose de medicamento, não tem efeito nenhum. Na outra semana, ele percebe o efeito, e na outra semana, esse efeito já diminuiu. Aí está na hora de aumentar a dosagem, então mudou de novo. Nosso acompanhamento ele tem sido muito próximo, ele tem sido semanal, quinzenal. A gente está tentando ficar muito próximo mesmo do paciente para entender, porque não adianta. Cada paciente é diferente e às vezes numa mesma semana o próprio paciente ele é diferente dele do dia anterior. Então é muito cuidadoso, é muito individual. A gente não consegue passar assim um tratamento para todo mundo. A gente precisa sentar sempre, organizar com o paciente como que vai funcionar para ele naquele momento do tratamento, com aquela dose do tratamento. Exatamente, Antônio. Olha, você falou uma coisa ali atrás que até eu lembrei que você falou assim, a proteína é o tijolinho, né, do Uhum. corpo, né? E eu lembro que eu escuto muito paciente que chega para mim e fala assim, doutor, meu personal falou para mim, o senhor estava falando para não comer carboidrato, mas o senhor falou para mim, o meu personal falou para mim que o carboidrato é o tijolinho da proteína. Deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. Isso é verdade para Uhum. quem não tem biologia da obesidade. Uhum.
O paciente que não tem biologia da obesidade, realmente o carboidrato é o tijolinho da proteína. Para a pessoa que tem uma biologia celular, em que ela é feita para guardar, cuidado com o carboidrato que você está consumindo. Essa é a diferença. Então, o carboidrato, por exemplo, se você vier falar com a Tami, eu estou vendo que tem vários pacientes aqui já acessando aqui a nossa live, somos corajosos também, estamos fazendo live no meio da Copa do Mundo. Mas, mas vamos lá, vamos fazer, porque isso aqui fica gravado, e depois o pessoal conta um para o outro aí, para dividir nosso papo aqui, que está muito legal. O paciente que tem uma biologia celular para ganhar peso, o carboidrato simples não vai ser o tijolinho da proteína, vai ser o tijolinho da gordura. Então, principalmente no fígado. Então, assim, recomendação. Vem falar com a Tami, vamos entender sobre carboidrato complexo, que tipo de carboidrato que pode, qual é a melhor hora que pode fazer o carboidrato, né? Porque isso é muito importante. Ninguém está proibindo você de comer carboidrato, absolutamente. Mas saber como comer, a quantidade que pode comer, o horário que pode comer e a frequência que pode comer é fundamental para não detonar o tratamento, né? Outra coisa que eu lembrei também são pacientes que chegam com queixas e eu acabo descobrindo durante a conversa que o paciente está usando o Mounjaro, que ele não associa. Doutor, eu ando com um mau hálito, a comida meio parada, não sei o que está acontecendo comigo, azia, queimação. E eu estou lá conversando e falo, faz tempo que você tem isso, ganhou peso e tal, conversando, e o paciente, eu olho, você está usando o Mounjaro? Ah, tô. Quanto tempo faz? Ah, ele fica pensando, é mesmo, começou com o Mounjaro. Sim, gente, o Mounjaro, ele faz com que o intestino e o estômago fiquem mais preguiçosos, esvaziem menos. Por isso a falta da fome, a saciedade. Então, como consequência, você pode ter azia, pode sentir a comida parada, pode sentir o intestino parado. Alguns até fazem a gente chama de o intestino meio que solta paradoxalmente, né? A gente chama de paradoxal porque é um efeito inverso, mas é realmente efeito do Mounjaro, que são efeitos mais comuns do que a própria pancreatite. Todo mundo tem medo? Absolutamente. Não tem nada a ver com pancreatite. O que tem a ver aqui são sintomas mais comuns com o uso de Mounjaro. E isso é muito importante, porque se você está tendo esses sintomas de forma que está te fazendo mal e você não percebe, não tem orientação, o que vai acontecer? Você vai continuar usando e vai piorar. E, na verdade, o que tem que fazer, às vezes, é baixar a dose, ou fazer dose de retirada, com espaçamento maior, que é o que a gente faz na clínica. Então, sempre lembre que orientação é muito importante, porque esses sintomas aparecem e você acaba não se dando conta. Às vezes não se dá conta. E o que acontece também, alguns pacientes querem usar dessa saciedade do medicamento porque ela é real, nesse sentido de, já que eu tô saciado, eu não tô com fome, para que eu vou comer, né? Vou fazer aqui um jejum bem prolongado para aproveitar o medicamento e perder mais peso. E isso também pode fazer com que aumente esse mau hálito. Quando a gente fica muito tempo em jejum, pode entrar ali num quadro de cetose. Essa cetose, que é a quebra de gordura ali, vai liberar corpos cetônicos e o hálito fica nessa lembrança, assim, da cetona mesmo. Tá errado, porque a gente precisa, dentro dessa saciedade, organizar a alimentação para a gente precisa comer. E outra coisa que eu comento com o pessoal é que, ok, tá conseguindo fazer 48, tá errado, mas tá fazendo um tempão de jejum. E depois, você vai conseguir manter isso a longo prazo? Quando o medicamento não fizer mais efeito, se você precisar trocar de medicamento, por algum motivo não pode mais usar, você vai conseguir manter um jejum? Então a gente precisa, dentro dessa saciedade que acontece com o medicamento, de novo, organizar a alimentação, não ficar gastando espaço desse estômago com carboidrato que não vale a pena, a gente tem que priorizar essa proteína. E tudo isso a gente vai mesmo descobrindo ali na consulta. Às vezes o paciente não tem mesmo noção, ele não consegue associar esse sintoma e a gente, na nossa conversa, consegue perceber esse tipo de coisa. Olha aqui uma pergunta aqui. A caneta nacional é boa para reganho de peso e para o platô? A caneta nacional ela é semaglutida, que é o Wegovy, é o Ozempic. Ozempic. Ozempic, até o nome no Brasil é diferente. Eu não lembro agora o nome do Brasil. É o Ziv.
Exige isso. É, ela é boa, ela tem uma perda de peso moderada, não é uma perda de peso grande, mas ela tem algumas vantagens. Primeiro, ela é feita no Brasil, então, logicamente, o custo é um pouco menor. Outra coisa, o acesso é um pouco melhor. E eu recebi ontem uma informação, parece até que o SUS vai começar a liberar Uhum. esse medicamento, a semaglutida, pelo SUS. O que eu acho fantástico, porque a obesidade não é uma doença agradável e esses medicamentos não é só para obesidade. Uhum. Então, eu acho que, sim, essas nacionais são... A nacional, na verdade, é a liraglutida e a semaglutida, são medicamentos um pouco inferiores hoje em termos de resultado em relação à tisepatida, que é o Mounjaro, mas eu tenho pacientes com excelentes resultados. Nós fazemos na clínica um procedimento endoscópico para quem já fez a cirurgia e voltou a engordar. E eu usei muito tempo em conjunto com esse procedimento o próprio Saxenda lá atrás, que é a liraglutida, que é o Victoza, e usei também algumas vezes com o Ozempic, que é a semaglutida, e os resultados foram muito bons. Não foram sim, espetaculares, mas foram muito bons. Não é como a tisopatida, o Mounjaro, ela realmente virou a chave da perda de peso. Realmente é um medicamento, e o que está vindo aí pela frente, a retrospectida e outros medicamentos mais modernos, sem dúvida nenhuma, estão trazendo resultados maravilhosos em relação à perda de peso. O único problema é exatamente o que nós falamos, a preocupação é a perda de massa muscular. A promessa futura, Tamires, são drogas que não vão fazer perda de massa muscular. Essa eu quero ver, porque Uhum. tomara que sim, porque daí será a combinação perfeita que a gente precisa hoje para tratar a obesidade, né? Não sei o que você acha. É que mesmo que venha um medicamento que não tem essa perda de massa muscular, não diminui a necessidade do paciente de fazer a sua parte, quer ir para academia, quer fazer sua musculação. Porque, de novo, o medicamento é muito bom, mas ele não é a pílula mágica. Precisa da parte do paciente, precisa do cuidado alimentar, precisa da atividade física, precisa de todo esse cuidado. O medicamento ele tem que ser assim aquela muleta. O paciente ele tem que merecer o medicamento. Tanto que às vezes o pessoal pergunta, mas tá, alguém tá usando, era para perder só 5 quilos. Mas se essa pessoa está dentro desse cuidado, ela está fazendo ali seu acompanhamento nutricional, ela está fazendo atividade física, mas tem aqueles 5 quilos que ela não consegue perder. Por que não, né? Por que negar esse tratamento para esse paciente que está fazendo a sua parte? Às vezes o pessoal tem um pouco até de preconceito, assim, né? Quer julgar quem está usando. Eu acho que não, acho que vale muita coisa dentro de uma forma que seja muito bem cuidada. O que eu acho, assim, existem pacientes que têm um peso não muito grande, muito acima, que precisava perder, como você falou, e eu acho que não é muito sobre o peso, mas sobre a comorbidade. Uhum, Por exemplo, eu tenho um paciente que veio para perder exatamente isso, 6, 7 quilos. Ele começou a usar um jarro, já a partir da segunda semana que eu tive hepatite, segunda semana a apneia do sono dele foi embora. E ele é um paciente que ele já está usando há algum tempo, ele usa a dose mínima, ele não perdeu muito peso. uhum, Perdeu proporcional, não perdeu muito não. Conseguiu perder esse excesso que ele tinha e está estacionado. Porém, a apneia do sono dele desapareceu. uhum, Então veja que e esses medicamentos, a tirzepatida, o tal do Mounjaro, que é o nome comercial hoje, ele não é um remédio para emagrecer, ele é um remédio para diabético, uhum, né? É um remédio moderno para diabético, que tem ajuda muitos pacientes diabéticos, mas que tem uma resposta, logicamente, ao peso grande. Mas muitos pacientes usam sem ter que perder muito peso uhum. e que tem uma melhora extremamente importante em relação a essas comorbidades. Olha aqui, ó, para pós-parto, é interessante a caneta ou melhor esperar um pouco? Olha, o problema é assim, se você está amamentando, por mais que tenha algumas logicamente é hormonal, eu sempre aprendi na faculdade que tudo que entra no corpo da mãe vai um pouco para o bebê, não importa o que seja, né? E não vi nenhum estudo falando a respeito, mas eu não faria. Eu espera parar de amamentar, mãe. Parou de amamentar, e essa amamentação ela tem que ser
bem regrada, controlada, acompanhada pelo pediatra e pelo obstetra. Parou de amamentar, aí sim, vai lá falar com a gente, vamos ajudar você a emagrecer, vamos fazer com que você retorne aí. As pessoas não falam muito nisso, mas a autoestima é algo tão importante e às vezes as mulheres perdem muito isso com o ganho de peso, né? Não todas as mulheres, algumas estão satisfeitas, mas sim. Depois de câncer de mama, desde que o câncer esteja tratado, sim. Deixa eu só contar para vocês, hoje, emagrecimento, tanto a cirurgia bariátrica quanto os medicamentos. Antigamente existia um conceito de que esses remédios estavam ligados a câncer. O único câncer que eles conseguiram fazer alguma ligação ao câncer de tireoide, mas não existe nem nada provando que sim. Mas o mais importante, assim, emagrecer ajuda no tratamento do câncer. Tá? Para quem está ouvindo, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. A segunda maior causa no mundo de câncer é a obesidade. Isso já é hoje, tá? Então, e será a maior causa de câncer no mundo nos próximos anos. E também uma das maiores causas de cirrose hepática. Então, emagrecer ajuda a tratar o câncer e ajuda a resposta do corpo a, eventualmente, a quimioterapia que precisa fazer. Temos aqui a Velanira, que tá nos vendo aqui, ó. A Velanira, inclusive, ela acompanha a gente, é uma paciente muito bacana e virou amiga. Com 15 anos, pode usar o medicamento? Sim, adolescentes podem usar o medicamento. A gente tem uma experiência com adolescentes, né, Tamiris? E qual é o segredo do adolescente, Tamiris? Ele tem que ter maturidade para entender a mesma história, que o medicamento ele vai auxiliar, mas ele precisa fazer a parte dele ali. E para o adolescente, não só adolescente, mas o adulto jovem ali, a gente tem um cuidado muito grande com bebida alcoólica. A gente não pode, de forma alguma, né? A gente vai orientar o consumo de bebida alcoólica, mas a gente precisa sempre reforçar que às vezes o paciente, né, o adolescente, o jovem obeso, ele acaba ficando limitado na questão social. Então, ele não sai tanto, ele não tem, tipo, um convívio com os amigos por conta ali do peso. E conforme ele começa a perder peso, isso muda e ele começa a ficar muito mais exposto à questão da bebida alcoólica. Então, é uma conversa que a gente tem. O paciente pode usar, né? O adolescente, ele tem que ter ali todo o cuidado nutricional com qualquer outro paciente, mas é um ponto que a gente sempre chama bastante atenção. Ele precisa cuidar muito com o convívio social. Precisa, claro, sair, ter amigos, mas a questão da bebida alcoólica é um ponto que a gente sempre pega bastante no pé desse paciente. É verdade. E também a família tem que assumir junto, E né? com certeza. A família, não adianta o pai querer continuar comendo a lasanha toda noite e pizza, e a mãe querer comer sobremesa todo dia e querer que o filho fique magrinho lá, coitado do adolescente, ele fica no meio do tiroteio alimentar e ele tem que sobreviver. Então, eu acho assim, um das grandes, principalmente os adolescentes mais jovens aí, eles precisam muito do apoio familiar. A família tem que entender que é uma coisa de raiz, né? A mesa farta, aquela coisa de ficar a comida em cima da mesa depois do almoço, né? Eu sempre digo para os pacientes, alguém tem que sair da mesa, ou você ou a comida. Se você quer ficar na mesa conversando, tira a comida da mesa, deixa só um cafezinho ali, sem bolacha e sem doce, e vamos mudar de assunto, que o assunto não é falar que uma batatinha estava gostosa ou como o feijão e o arroz estavam bem temperados. Muda o assunto. Né? Eu acho que essa fixação pelo alimento ela faz muito mal para o paciente obeso, mas também para o adolescente, principalmente, porque ele está vindo de uma infância já muito ganha de peso. E eu sempre digo que a obesidade às vezes rouba muito a vida social desses jovens, né? Roda bastante, principalmente das meninas. Então, assim, a gente poder devolver isso de uma forma saudável, esse jovem vai ter uma vida adulta espetacular, né? Com bons hábitos, academia. Eu sempre falo assim, olha, tem que trocar a tribo. A tribo da lanchonete, a tribo da padaria, a tribo
essa tribo não pode ser mais tua tribo. A tua tribo é a tribo da academia, a tribo da bike de pedal, a tribo da escalada, e tem coisas muito divertidas hoje na área da atividade física, que não é só academia, né? Porque academia, realmente, para muita gente, é uma coisa muito chata, e eu não discordo. Eu hoje faço muita academia porque é a única coisa que sobrou, estou já mais velho, sou inteiro quebrado, porque eu fiz muita academia, fiz muito exercício outdoor. Então, mas eu preciso da atividade física, vou com raiva, mas eu vou, é o que eu digo. Se você está com preguiça, vai com raiva, porque você vai voltar com amor no coração, porque atividade física faz um bem danado. E é muito isso de comportamento mesmo, né? De ambiente. Se você está num ambiente que você ir para academia gera, aí alguém fala, olha que legal, você foi para academia, parabéns, isso te motiva. Mas às vezes você está num ambiente com um grupo de amigos, um grupo ali de colegas, olha, tá indo para academia. Tipo, é o ambiente, você tem que saber quem anda com você. É muito mais fácil quando todo É. mundo, né, te apoia, te ajuda. E isso, tipo, pro adolescente, pro paciente jovem, pro paciente, enfim, né? A gente precisa de um ambiente que promova a vida saudável. É, e eu também digo assim, ó, não é para você cortar a relação com os amigos. Aqui, ó, a Belanita está falando da corrida. A corrida é espetacular, Belanita. Mas depois que você já está pronto para começar a correr. Se começar a correr já de cara, assim, começa a emagrecer e correr já de cara, começa a ter problemas de joelho, coluna, começa a machucar. Mas eu falo sempre, não é para você se desfazer dos seus amigos, mas crie novos ambientes de amizade e aqueles amigos seja um adulto, que seja do final de tarde, do happy hour, ao jovem que vai encontrar na padaria ou vai encontrar os amigos no uau ali, né, para comer. É, vamos limitar isso a uma vez por semana? Você vai ter o dia de encontrar os seus amigos assim, para não abandonar, e criar novas amizades que vão trazer vantagem para você, não só a vantagem de conhecer gente com pensamentos diferentes daquilo que está acostumado, mas também para trazer o resultado que você quer em relação à perda de peso. Os medicamentos, eles são bons, eles têm excelente resultado, mas você só vai poder fazer uso deles de forma adequada com uma orientação adequada. A Tami falou em usar para o resto da vida. Eu sou um cara meio esperançoso. Eu ainda tenho esperança que o paciente que vai na clínica faça o acompanhamento de forma adequada, que não é em um mês ou dois, gente. Nós estamos falando de meses, meses. Eu tenho uma ideia pessoal, de experiência pessoal, isso não é ciência, isso é experiência pessoal minha, então quero que fique bem claro que eu não estou falando de publicação científica, estou falando de experiência minha. Que o paciente que consegue manter um peso baixo durante um ano, mudando os hábitos, com os medicamentos, eu acho que aos poucos ele pode sim, devagarzinho, ir tirando e sentir as modificações do corpo, as modificações de atitude, de ação sobre a comida. E existe uma parcela até boa de pacientes que conseguem ficar magros para o resto da vida, porque acho que reprograma o chip de fábrica aí para poder tomar atitude. Eu vejo às vezes isso, eu acho que a gente vê também, né? A gente vê isso com pacientes que colocaram balão, né? Alguns ficam magros, né? Uhum. E por quê? Porque o balão é um tratamento de mínimo de 6 meses, onde eu falo sempre, tem que reprogramar o chip para parar e pensar um pouco na tua vida e reformular, porque está apontando o barco para a tempestade e não é legal isso, né? Uhum. E acho que é bacana também o paciente, por mais que ele já tá bem, ele tem que, assim, dever satisfação para alguém. Então, uma vez por ano, tem que aparecer lá na clínica, tem que ir lá dar um oi, tem que ir lá mostrar os exames, nem que seja pra gente ver que tá tudo em ordem, que tá tudo certo. É igual a manutenção lá do dentista, é só para fazer limpeza, sabe? Mas precisa dever satisfação, precisa a gente comentou, a clínica é um porto seguro. Precisa saber que a gente está lá, para se precisar, estamos lá, a gente consegue resolver. Então, talvez não tenha necessidade do medicamento a longo prazo, mas esse comportamento, sabe? Você ter esse cuidado com você, isso é importante, porque na clínica vai ter o doutor Caetano, vai ter nutricionista, ai, mas eu tô com a dor, vai ter fisioterapeuta, nossa, mas eu tô passando por um problema, tem psicóloga, então a gente consegue realmente aparar tudo que esse paciente está precisando. Tá, isso aí. Tami, chegamos uma hora aqui certinho, foi Uhum. rapidinho, né? Nem senti passar. Aham. Tem bastante coisa para falar, né? E é um Aham. papo que a gente gosta de falar. E
queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal aí dos remedinhos aí, dos medicamentos que está usando meio solto aí. O que que eles têm que Uhum. fazer? Eles precisam, né, marcar consulta comigo, com o doutor Caetano, porque vai ter dúvida. E eu vejo que o pessoal acaba tirando muita dúvida com aquela colega da internet que também está usando. Ah, mas ela postou lá que ela está usando tal dose e não teve efeito colateral. Só que esse pessoal que vive de internet, a gente não pode ter certeza do que o que eles estão postando, o que eles estão passando para frente é realidade, né? Então você precisa de informação correta, informação com base científica. A gente está na clínica, qualquer dúvida, nós estamos lá, a gente consegue orientar de forma cuidadosa e se porventura, mas vamos pensar na pancreatite, né, que foi o que a gente comentou aqui. Tem o hospital, tem o Dr. Caetano, a gente consegue pegar isso de início para não virar nada de muito perigoso, né, no futuro. É isso aí. Tami, obrigado, né? Somos, como eu disse, a gente é corajoso fazer live durante a Copa, mas a ideia é a gente deixar gravada aí a nossa conversa, que essa é uma conversa que a gente tem todos os dias na clínica com os pacientes, né? A gente tem muito carinho pelos nossos pacientes e sempre quer dar a melhor guarida para eles e dar o acolhimento que eles precisam lá na clínica para que tenha um resultado bom. Às vezes tem uma bronquinha junto, né? Sempre. Mas a bronca é a bronca de quem se preocupa e se É a importa. bronca de mãe, né? Isso, de quem se preocupa e se importa. Gente, muito obrigado. Obrigado para todo mundo aí que estava aqui com a gente hoje. Divulguem, porque vai ficar à disposição para o pessoal ver. E a gente está lá na clínica esperando vocês. E o pessoal que mandou a pergunta aqui, o que a gente não conseguiu responder, eu vou respondendo no decorrer da semana. Sem problema nenhum. Tchau, Tá Tami. Tchau, bom? tchau. Tchau, Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. Até mais.